Uma pesquisa recente trouxe dados alarmantes sobre a piora dos transtornos mentais no planeta. Um aumento superior a 25% dos novos casos. Quase 130 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão e ansiedade. Se os números no mundo são assustadores, no Brasil não é diferente. De acordo com o último grande mapeamento global de transtornos mentais, realizado pela OMS, o Brasil possui a população com a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. Para se ter uma ideia, aproximadamente 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. Em seguida, aparece o Paraguai, Noruega, Nova Zelândia e Austrália. Segundo os especialistas da mente, quem sofre dessa condição vive numa agonia emocional, uma avalanche de sentimentos, mau humor, incapacidade para o trabalho, insônia ou sono demais, transtornos alimentares, falta de ar, cansaço excessivo, queda de cabelo, dores físicas e muito mais. Ansiedade. Muitos paralisam suas atividades do dia a dia por causa dela. Você, quando tem um problema muito grande, né? Você tem um problema enorme. Pode ser que você tenha uma preocupação pequena. Você é um homem resiliente, é complacente, mas muitas pessoas não têm muita resiliência. Às vezes o problema é tão pequenininho e fica preocupado o dia inteiro. Então esses quadros geram ansiedade porque você não tem equilíbrio emocional, você não tem essa resiliência que a gente fala tanto e que tão importante na nossa vida. Quando não tratada corretamente, a ansiedade pode desencadear outros transtornos mentais. Os sintomas e a duração são decisivos para diferenciar o sentimento corriqueiro de uma das doenças psíquicas mais incapacitantes do mundo. Se tiver um período superior a 3 meses e a pessoa não conseguir se recuperar, a gente muito provavelmente está diante de um quadro de depressão. Depressão é muito mais do que uma tristeza comum. Depressão mata. É uma doença silenciosa que leva a óbito. E quem já passou ou vive esses estados mentais angustiantes pode avaliar o quanto é difícil realizar as tarefas do dia a dia. Mau humor, insônia, desânimo total, de não querer ficar em casa, só querer dormir. Chorava bastante e tudo me estressava. Não me sentia bem em lugar nenhum. Uma tristeza profunda de tudo, sabe? Não tem motivo para viver. Para Silmar, a vida não tinha mais graça. A professora teve que parar com suas atividades profissionais. Percebi quando eu não conseguia mais dar aula, né? Eu não conseguia mais enfrentar as dificuldades de sala de aula, que para mim era normal, né? E aí eu comecei e fui procurar tratamento com psiquiatra, fiz terapia durante 8 anos. Quando está com depressão, a gente acha que vai tomar remédio a vida inteira. Ao lado da depressão, caminha a ansiedade. Você com certeza já ficou com o coração acelerado antes de uma prova importante ou ficou nervoso com as mãos suando no primeiro dia de trabalho. Eu comecei a ter essa agitação maior por conta de trabalho, problemas pessoais, enfim. Então, hoje eu sou uma pessoa que eu tô falando aqui agora, já pensando no que eu tenho que fazer daqui a pouco, pensando no que eu deixei de fazer, se eu fiz ou não fiz, ter que tomar remédio para dormir. Eu sempre fui uma pessoa extremamente ansiosa, desde pequena. Aos 14 anos eu tive meu primeiro ataque de pânico, eu nem sabia o que era isso. Ao longo dos anos eu comecei a sentir uma ansiedade maior, né, alguns sintomas esquisitos, aí passei no psiquiatra e estava com uma depressão. O assunto é tão sério que quem não teve pode ter, está tendo ou conhece alguém que anda extremamente ansioso. Nós temos um quadro muito profundo e grave de problemas ligados à depressão
e a ansiedade na sociedade brasileira. São milhões de pessoas que sofrem com um ou outro problema. E você, tem esse problema na sua família? Ou você mesmo é uma vítima da depressão ou da ansiedade? Você pode entrar em contato conosco agora através da nossa central de atendimentos, o 11 3573 3535 para você ligar, 11 3573 3500 pelo WhatsApp. Nós temos pessoas que foram curadas de depressão, superaram as crises de ansiedade e elas vão compartilhar com você suas histórias e o que fizeram para poder vencer. Saiba que existe sim, pela fé, uma saída, uma solução. Acompanhe a história da Érica e a gente já volta. Meu nome é Érica Teshima, tenho 52 anos, eu sou contadora. Eu fui criada pelos meus avós, nunca me faltou nada. Minha mãe sempre foi muito presente. Minha mãe e meu pai eram separados, mas sempre tive de tudo. Estudei em boas escolas, fiz faculdade, me formei. Eu morava no interior, tive bons empregos. Aí eu vim para São Paulo. Depois de um tempo que eu estava trabalhando aqui em São Paulo, teve um dia, acho que era uma sexta-feira de manhã, eu acordei, eu tinha que trabalhar, mas eu não tinha ânimo para trabalhar. Eu não tinha vontade de sair da cama. Eu comecei a sentir como se eu estivesse entrando em depressão. E aquilo me incomodou muito, né? Porque era uma vida sem sentido. A verdade é essa. Fazia muitas coisas, eu sentia um vazio. E isso me incomodou muito. Profissionalmente estava tudo bem, né? A minha vida sentimental não tinha dado certo, né? Eu me envolvi com uma pessoa, não deu certo, né? Aliás, eu só tive relacionamentos que não deram certo. Então, tudo isso foi acarretando um quadro de tristeza. Na verdade, uma falta de propósito na vida, porque para mim, por mais que pudesse casar, ter uma família, ter filhos, ainda era muito pouco. Aí eu conheci uma pessoa e essa pessoa falou para mim da Igreja Universal. Ela comentou que a Igreja Universal era um pronto-socorro de Deus. E aquilo me chamou muito a atenção. E aí um dia eu fui atrás dessa pessoa e pedi para ela me levar numa Igreja Universal. Aí foi quando eu comecei a entender o lado espiritual, né? Que existia um lado espiritual e começa uma caminhada com Deus aí nesse momento. E aí a gente entende que a gente vem nesse mundo, né, para glorificar a Deus. Era isso que faltava. Era a razão do porquê a gente existe. Então, logo que eu cheguei na igreja, eu comecei a participar das reuniões, né? E começou a me despertar muito interesse em conhecer a Deus, em conhecer a palavra de Deus. Eu sempre tive muita curiosidade em relação à Bíblia, né? Às vezes, quando uma pessoa chegava para mim e falava de alguma história da Bíblia, aquilo me chamava muita atenção. E eu falava assim, nossa, como eu gostaria de saber também, né? E aí eu comecei a ler a Bíblia também. Eu mergulhei, na verdade eu mergulhei na Bíblia, na leitura, em pedir para uma pessoa me orientar como que eu poderia ler a Bíblia, né? Aí a pessoa me orientou. Aliás, toda vez que o pastor falava, você que não tem o Espírito Santo, vem aqui para frente. Eu ia, mas eu não, na verdade eu ia até mesmo porque a minha amiga ia, eu não estava entendendo muito bem, eu achava estranho porque que a maioria da igreja não ia para frente, mas eu ia, né? Então, mas eu estava lá meditando na Bíblia, buscando, não tinha ainda esse entendimento do que era o Espírito Santo. Na verdade, eu estava assim, o tempo inteiro pensando nas coisas de Deus, eu falando com Deus, eu constantemente, né, nesse período, assim, eu posso dizer que é o caminhar com Deus, né? Eu acordava falando com Deus, eu ia trabalhar falando com Deus, lendo a Bíblia, meditando o tempo inteiro, de madrugada, buscando, falando com Deus. Ficava horas lá, às vezes, tipo, sozinha, buscando a presença de Deus, pedindo para Deus falar comigo. E Ele falava, Ele me dirigia, Ele falava tudo, dava direção para tudo na vida.
E aí foi quando, numa sexta-feira, fui trabalhar. Eu cheguei mais cedo, não tinha ninguém no escritório. Eu abri o computador, eu recebi um e-mail. E o e-mail era um e-mail simples até, né? E no e-mail estava escrito: fale bem baixinho, Jesus vem para dentro do meu coração agora. E na hora que eu li aquilo, eu até desprezei, na verdade, né? Porque eu pensei, falei, nossa, que coisa mais simples, mais sem sentido até, né? Falar, para que falar? Mas eu estava sozinha, eu falei, bom, mas eu vou falar. E naquele momento que eu falei, Jesus vem para dentro do meu coração agora, foi instantâneo, foi no mesmo momento que eu terminei de falar aquilo, eu senti uma alegria tão grande, uma coisa assim, eu não entendia nada. Na verdade, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. A única coisa que eu sabia era que Jesus tinha entrado dentro do meu coração, né? Então, a única coisa que eu sabia era isso. Eu falei assim, Jesus entrou dentro do meu coração, né? Então, eu até fiquei assim, numa felicidade tão grande que não conseguia me controlar. Nasce o desejo realmente de você falar de Deus, falar daquilo que você viveu, né? De mostrar que Jesus existe, né? Que Ele é vivo, que Ele escuta a gente e que Ele cuida de nós, que Ele se preocupa. A gente quer passar tudo isso, quer passar que Jesus, Ele dá a direção pra gente em tudo na vida, né? E aí, a partir daquele momento, eu tomei a decisão e me batizei nas águas. O Espírito Santo é tudo, né? Porque é Ele que dirige a nossa vida, né? Ele dá a direção pra gente, né? Então, faz toda a diferença. Hoje, graças a Deus, eu tenho paz, a minha vida é completa. Realmente, não existe mais um vazio, não existe mais nada, porque a presença de Deus é o que preenche tudo. Você nunca está sozinha, a gente está com a vida realmente nas mãos de Deus e saber o que Ele quer de cada um de nós. Eu acho que isso é o que faz a diferença. Eu faço parte do grupo de evangelização, é o trabalho do porquê eu fui chamada, evangelizar e ganhar almas. Isso é extremamente importante, porque é mostrar o caminho, né? É passar para as pessoas o porquê Jesus morreu na cruz, né? Exatamente para que um dia a gente pudesse estar junto dele, para que possa haver salvação. O Espírito Santo para mim é tudo. Sem o Espírito Santo não existe vida, é impossível. A pessoa só pode ser feliz e completa com o Espírito Santo. É Ele que traz paz, mesmo em meio a situações de guerra, de muitas dificuldades. A gente nem consegue entender, às vezes, por que a gente está tão em paz. Mas é porque o próprio Espírito Santo dirige a gente. Porque Ele fala, eu sou contigo. Então, a gente não tem o que temer. Tantas cargas que este mundo coloca sobre os seus ombros. Tanto peso carregado dia após dia, sem descanso. Tanta culpa, tanto medo, tanta raiva, tantos sonhos soterrados e tanto cansaço. Tudo o que você queria era um pouco, só um pouco de alívio. Este convite é para você. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Neste domingo, 17 de março, atenda a este chamado. No domingo do Vinde a mim, com a Santa Ceia, às 7, 9h30 e 18 horas, em todos os templos da Igreja Universal. Acesse universal.org/localizar. Você sabia que foi o próprio Senhor Jesus quem fez esse convite? Ele convida a vir a Ele, você que está cansado de sofrer,
cansado de lutar e não ver resultado, cansado de tentar fazer esse casamento dar certo e não ver o seu parceiro, a sua parceira, sabe, se esforçando nem um pouquinho, cansado de tentar ajudar familiares que só causam problemas para você. Talvez você está carregando toda a sua família nos seus ombros. Você está cansado do peso da vida, cansado do peso do seu sofrimento. Olha só o que Jesus disse, isso é muito forte, por produção, por favor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Palavra do Senhor Jesus. Ele chama você vir a Ele e Ele diz, eu vos aliviarei. Só Ele tem o poder para aliviar você, aliviar a dor da sua alma, como aconteceu com a Érica, que sofria de depressão. Aliviar essa angústia, esse aperto no coração. Você sabe que essa questão de depressão e ansiedade, ambas são primas, né? Porque a depressão, ela tem a ver com o passado. É o não conseguir superar o passado. É carregar as dores do passado, os traumas do passado, os complexos do passado. É não ter conseguido superar uma perda. Normalmente, um quadro de depressão, ele se desencadeia a partir de uma perda, seja a perda de um familiar, seja o fim de um casamento, seja a falência econômica, financeira de uma empresa, de um projeto seu que não deu certo. Então a pessoa cai em depressão. E a ansiedade, na outra ponta, é a preocupação com o seu futuro. Então, a depressão é o excesso de passado na vida da pessoa. E a ansiedade é o excesso da preocupação com o futuro. Então, ou a pessoa é depressiva ou ela é ansiosa. E às vezes é depressiva e ansiosa. É horrível, é um peso tremendo. Você que se sente oprimido pelos seus problemas, sabe? Sufocada, você não consegue respirar. Então, qual é a palavra que Deus está dizendo para você? Vinde a mim. Vinde a mim. Coloca de volta o plasma do vinde a mim, por favor. Vinde a mim. Ele está falando para você. Ele está convidando você, meu caro, minha amiga. Ei, é você que está cansada de sofrer. De repente, você é aquela pessoa que diz assim, eu estou cansada dessa vida. Mas aí, normalmente, quando alguém fala isso, vai e faz uma besteira. Não é isso que você deve fazer. O que você deve fazer? Você deve fazer isso aqui, ó. Vir aquele que prometeu aliviar você, tirar de você o peso, tirar de você o fardo, tirar de você a angústia, a aflição, o desespero, a depressão, a ansiedade. Você que está tomando sonífero, você não dorme. Né? É a mente acelerada, sua cabeça o tempo todo, 24 horas por dia. Você deita, dorme, mas não descansa. Quando você acorda pela manhã, parece que o seu corpo pesa 1 tonelada. Você não tem cabeça para pensar em nada. Você não está conseguindo resolver os seus problemas. Você não está conseguindo tomar decisões de forma coerente. Neste domingo 17 de março, será o domingo do Vinde a mim. Jesus está dizendo para você, vinde a mim. Escreva no papel aí, pega uma folha de caderno e escreva tudo que vem sobrecarregando você. Você pode colocar assim, olha, Deus, eu estou cansada. Aí faz o seu relato. Está cansado do quê? Coloca no papel, escreve e você vai trazer neste domingo, dia 17, 7 da manhã, 9h30 na concentração de Fé e Milagres e às 18 horas. Aqui na Catedral da Fé, para você que está em Florianópolis, Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, com estacionamento e creche gratuitos para todos. E em todos os templos da Universal, você pode acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar a Universal mais perto de você. E para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, nos mesmos horários. Os meus pais me levaram para a Igreja Universal muito nova e com o passar do tempo eu deixei de ouvir a voz de Deus para começar a ouvir a voz do mundo, das amizades, das pessoas que estavam no meu convívio. E eu comecei a ter amizades que me influenciavam mal. E aos pouquinhos eu comecei a me afastar da igreja e quando eu vi eu já estava envolvida com o mundo. Eu comecei a guardar raiva dos meus pais porque, embora eu vivesse aquilo que o mundo oferecia,
eu culpava eles por achar que eles não deixavam eu viver por completo, então eu achava que eles me restringiam. E eu comecei a não ter mais paz em casa, então eu tinha muita raiva dos meus pais e o máximo que eu podia estar fora de casa, eu tentava sair. Me envolvi com amizades ruins, em um relacionamento que eu não me sentia bem, que não era correto, até que veio a pandemia. E quando chegou a pandemia, eu me vi sem chão, porque tudo aquilo que eu vivia, toda aquela vida, as pessoas na faculdade, os meus amigos, até o meu relacionamento, eu não podia mais estar com eles por causa do Covid, né? E eu me via forçada a estar em casa, que era o lugar que eu não tinha paz, que eu não gostava de estar em casa. E os meus pais, né, nunca se afastaram, eles começaram a participar das reuniões online, assistir em casa as reuniões. E aos pouquinhos eu comecei a assistir junto com eles. Eu tive a oportunidade ali dentro de casa de começar a assistir. Tudo aquilo que eu não conseguia enxergar foi clareando na minha vista, né? Minha visão foi se abrindo. Então eu comecei a ter vontade de buscar a Deus, de estar mais próxima, de estar com a minha família, coisa que eu não sentia. E aí com a reabertura das igrejas, né? Eu não perdi a chance, eu já fui me batizar. Até que chegou a oportunidade de um propósito. E ali eu criei que eu poderia mudar de vida, que eu poderia ser uma nova Doris, uma nova pessoa. Eu comecei a cuidar, então, dos detalhes. Eu aproveitei todas as oportunidades que Deus me dava. Então, a forma que eu me conduzia no trabalho, eu comecei a tentar mostrar uma característica de Deus, um caráter de Deus. A forma que eu me vestia, eu comecei a mudar. A forma que eu falava também, eu comecei a mudar. Aproveitei para ler os livros da igreja, eu comecei a ler Como Vencer Suas Guerras pela Fé, e aquele livro me ajudou muito. Passei a ler a Bíblia todos os dias, que eu lia uma vez por semana, então eu passei a ouvir mais a voz de Deus. E ali eu comecei a me moldar todos os detalhes que eu via que podiam ser melhorados para agradar a Deus, eu comecei a moldar em mim. E ele foi trabalhando em mim. E eu passei a ter tanta paz diante das situações, ter equilíbrio diante de certas coisas que aconteciam, autocontrole. E isso não tem preço. Eu fui presenteada com o Espírito Santo e ele passou a conduzir cada passo meu. Então, as coisas que eu ainda vinha fazendo que não agradavam a ele foi me convencendo de que aquilo não era certo. Então, eu me dispus a ouvir a voz dele, eu me submeti a Deus. E minha vida foi caminhando um rumo que mudou completamente a minha história. Eu passei a dar prazer para os meus pais, a ser uma nova Doris, uma nova pessoa no meu trabalho. E é engraçado que eu tenho até uma amiga de antes que, quando eu comecei a mudar, ela até falou: mas o que aconteceu? Você sofreu uma lavagem cerebral na igreja? O que aconteceu? E não, foi Deus, ninguém me impôs nada, mas foi o Espírito Santo que me convenceu do que era certo e do que era errado. E essa paz que eu encontrei foi nesse propósito. E esse propósito é o jejum de Daniel. O jejum foi essencial na minha vida. Ele permitiu que eu me aproximasse de Deus. Ele me ensinou a cuidar de todos os detalhes para agradar a Deus. Passou a não ser mais um sacrifício o jejum, mas um privilégio. Deu abrir mão de mim mesma, daquela minha vontade, para estar em comunhão com Deus, para estar mais próxima. Hoje eu sou livre da depressão, livre dos complexos, livre daquela inferioridade que eu sentia diante de todas as mulheres que eu via, livre daquela raiva que eu tinha dos meus pais. Hoje eu tenho prazer em estar com meus pais, eu tenho prazer em tudo que eu faço, eu tenho paz, porque Ele que é o fornecedor dessa paz. Em tudo que eu faço eu vejo Deus. E o jejum de Daniel, ele é a maior oportunidade que uma pessoa tem para se aproximar de Deus e ter a vida transformada.
A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quem se interessa em beber desta água, descobre que nela está tudo o que se precisa para ter uma vida feliz e completa. Ela é a bússola que nos guia, a arma que nos protege. Quando oramos, falamos com Deus, mas quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala com a gente. Os seus pensamentos promovem uma mudança na nossa mente e nos fazem enxergar com os olhos da fé, contrariando medos e dúvidas. Nesta quarta-feira, iremos nos aprofundar no estudo dessa palavra e extrair ensinamentos que nos farão fortes para vencer as nossas guerras. O estudo da Palavra de Deus, em qualquer igreja universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. Essa palavra mudou a vida da Doris. A partir do momento que ela teve contato com essa palavra, seus pensamentos começaram a mudar. A maneira de se comportar começou a mudar e ela atraiu a presença de Deus para dentro de si. É por isso que nós estamos vivendo o jejum de Daniel. 21 dias, mergulhando na busca do bem maior que Deus tem para nós, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus habitando no ser humano, na pessoa do Espírito Santo, para que ele venha te guiar, te orientar, te confortar, te fortalecer, que ele venha te consolar, seja o poder de Deus dentro de você, para que você vença nos dias maus. Isso só é possível quando você busca, quando você se lança, quando você se entrega a Ele de alma, espírito e corpo, completamente. Espírito, alma e corpo, 100% para Deus. Aí sim, Ele se revela a você e a sua vida passa a ter sentido de verdade. Logo mais, às 19h, nós estaremos aqui na Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro. Eu quero orar por você. Você tem a Bíblia? Traga a sua Bíblia, porque vamos juntos meditar no estudo da palavra. Isso vai acontecer em todos os templos da Universal. universal.org/localizar para você encontrar o endereço mais perto da sua casa. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Todos os dias, você cuidadosamente atende aquilo que é importante para você. Cuida do seu corpo, da sua casa, cuida do seu trabalho, da sua família. Mas como você tem cuidado do seu interior? Trazemos para o nosso íntimo tantas informações destrutivas e, sem perceber, envenenamos nossa alma. E corremos em vão para mais distrações inúteis em uma desesperada busca por alívio. No entanto, é possível parar essa insanidade e trazer para dentro de nós o antídoto para todo esse veneno, aquilo que realmente vai nos fazer bem. O jejum de Daniel é a oportunidade ideal para investir na parte mais importante de você, cuidar do seu interior e preparar a sua vida para receber o Espírito Santo. 21 dias, longe de distrações e informações seculares, focando na Palavra de Deus, para uma completa transformação espiritual. Jejum de Daniel, de 11 a 31 de março, em qualquer igreja universal. Acesse universal.org/localizar.